Você está aqui hoje ouvindo este culto, está aqui ouvindo a palavra porque você crê, porque você acredita. Não importa, acabou o propósito ontem, mas eu não vivo de propósito. Eu vivo pela fé, eu vivo por aquilo que é certo, por aquilo que eu creio e acredito. Ou seja, o que é e quem a voz que ouve define a sua vida? Você ouve uma voz aqui, recebe uma direção ali, mas muitos estão permitindo que a terceira voz sabote com a sua vida, que contradiga o que Deus dirigiu você a fazer e ter sucesso. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, exaltado seja o teu santo nome. Nós estamos aqui, meu Deus, na tua presença, ouvindo a tua palavra, em espírito, em oração, em adoração. Senhor, nós te agradecemos. Eu quero te agradecer, meu Deus, por cada vida que está aqui neste período. Senhor, olha para cada um nesta noite. Meu Deus, que o Senhor venha com presentes, com imensa provisão divina, que o Senhor venha com a graça, a glória e o poder do Senhor, que o Senhor, meu Deus, responda as orações, os pedidos, que o Senhor atenda a cada clamor, meu Deus, que cada oração suba como um aroma suave até o teu trono. Senhor, eu quero te apresentar o culto Jovens Diamantes. Eu apresento os nossos jovens, aonde tiver um jovem do Ministério Mudança de Vida, que venha ser alcançado, abençoado, vivificado. Senhor, eu peço a tua unção, eu peço o teu poder. Nos dirija, Senhor, dirija esta palavra, nos conduza, Senhor. Eu estou aqui, nós estamos aqui para ouvir a voz do nosso pastor, a voz do nosso Senhor, a voz do nosso Deus, do nosso Abba, do nosso Pai. Nós queremos te ouvir, nós queremos entender o que não estamos entendendo, nós queremos aprender com o Senhor, dia após dia. Eu entrego este culto em tuas mãos, eu entrego, meu Deus, cada vida que aqui está em tuas mãos, e eu abençoo a cada um, em nome de Jesus, amém e amém, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Hoje estou solo, desculpa pela voz, está melhorando, graças a Deus. Mas vamos lá, né? Se a voz está assim, é por um bom motivo, né? Por fazer a obra, por estar ajudando, né? Plantando no reino, então é sempre por um bom motivo. Bom, a palavra que eu peguei, né? Eu tinha outras palavras, mas essa palavra, quando eu estava preparando a palavra do culto do Pais e Filhos ao meio-dia, eu tinha passado por ela. E foi muito incrível, que aí no culto das 19h30 o bispo veio, pregou um pouco sobre esta palavra, e aí agora para os jovens eu tive a certeza, eu vou levar essa palavra. E essa palavra, ela está no livro da bispa, Como Deus Funciona. Se você ainda não adquiriu esse livro, eu indico para você não só esse, mas todos, né, o da coletânea dela. Esse livro e os outros têm estudos pessoais profundos, né, que ela mesma realiza pessoalmente. E esse capítulo é mais um estudo profundo que ela escreveu, que fala sobre termos o cuidado com a terceira voz, que está na página 77, depois, se você quiser pegar em casa, se você tem um livro aí e quiser acompanhar, que diz assim, em 1 Coríntios 14:10, na NAA: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo,
e nenhuma delas é sem sentido. Então, a palavra de Deus está dizendo que há muitas vozes pelo mundo. Há muitos tipos de vozes. E nenhuma delas é sem sentido. Cuidado com a terceira voz. Samuel foi o mentor de Saul. Elias foi o mentor de Eliseu. Moisés foi o mentor de Josué. Mardoqueu foi o mentor de Esther. Noemi foi a mentora de Ruth. Paulo foi o mentor de Timóteo. Deus usou essas pessoas para dirigir outras ao sucesso. A pergunta que ela faz aqui é: você está sentado aos pés de quem? Quem é o seu mentor? Qual é a voz que você está ouvindo? O que você lê? Quem você está ouvindo? Para onde você está olhando? O que está influenciando você neste momento? O que mudou nesses últimos 52 dias? O que você tem feito constantemente? Aqui ela diz: se eu conseguir ver o que você admira, poderei prever os eventos futuros da sua vida. Você atrai aquilo que admira e o que honra. É como um imã. Tudo que você admira, tudo que você honra, você atrai para a sua vida. Seja coisas positivas ou coisas negativas. Se você não respeita nem honra pessoas de excelência guiadas por Deus, e é atraído por pessoas que não são guiadas por Deus, e não honram seus princípios, é possível saber o seu futuro. Sua visão é revelada através dos seus rituais e de quem você admira. Isso significa que você é o que come, você é o que ouve e o que deixa entrar. Portanto, todo sucesso é destruído pela terceira voz. Olha só essa parte que fala, que encaixa com a palavra que foi pregada agora no culto das 19h30. Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva, mas a terceira voz entrou ali e a arruinou com tudo. Deus tinha um relacionamento apenas com os dois. Adão e Eva tinham apenas uma voz, a voz de Deus. Mas a terceira voz entrou no jogo. Entrou e ali a arruinou com tudo. Eles ouviram a serpente. Encontramos também na Bíblia, Davi tinha um relacionamento lindo com Israel, mas a terceira voz entrou na vida dele, a voz de Absalão. O que Deus já falou com você, o que será que Deus já falou com você e você deixou de lado para ouvir outra voz, para ouvir uma sugestão, ouvir pessoas? Posso lhe dizer algo? Alguns já foram longe demais e outros irão mais longe do que jamais imaginaram. Mas fracassarão por dar ouvidos a uma terceira voz. Toda vez que uma pessoa acaba dando ouvido à terceira voz, ela fracassa. Deus colocou alguém para dirigir você, mas infelizmente alguns serão levados por outras vozes que sabotará com a voz de Deus. Ou seja, te conduzirá a um destino de derrota. Você está lendo, no caso, este livro, porque você está aqui hoje ouvindo este culto, está aqui ouvindo a palavra, porque você crê, porque você acredita. Não importa, acabou o propósito ontem, mas eu não vivo de propósito. Eu vivo pela fé, eu vivo por aquilo que é certo, por aquilo que eu creio e acredito. Ou seja, o que é e quem a voz que ouve define a sua vida? Você ouve uma voz aqui, recebe uma direção ali, mas muitos estão permitindo que a terceira voz sabote com a sua vida,
que contradiga o que Deus dirigiu você a fazer e ter sucesso. Quantas pessoas que elas escutam a direção que vem de Deus. E eu posso abrir o leque de várias áreas e dar vários exemplos, dízimos, ofertas, santidade, temor, perdoar, mas tem muitas pessoas que elas decidem ficar com a terceira voz. Eu não vou dizimar, eu não vou fazer isso, eu não vou perdoar. Isso é ficar com a terceira voz. Em João 10, 2, 5, na NVI diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vá adiante delas, e estas o seguem, porque reconhecem a sua voz. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, e elas o seguem. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ou seja, cuidado. Cuidado. A voz que você der crédito vai determinar o seu futuro. A nossa vida, a nossa caminhada e o nosso destino são determinados pelas vozes que decidimos ouvir. O nosso futuro, o nosso destino é determinado pela voz que decidimos ouvir. E falando para jovens, quantos jovens que nós encontramos, atendemos, que você já ensinou, você já mostrou, mas vem aquele colega da faculdade, do curso, da escola, que uma palavra que ele lança entra com tanta força, com tanto poder. Cuidado. As ovelhas não reconhecem vozes estranhas. Não reconhecem. A única voz que elas reconhecem é a voz do pastor. E elas seguem o pastor através da sua voz. No mundo que nós estamos vivendo, quantas vozes? Vozes da imoralidade, vozes do divórcio, vozes da mentira, vozes do engano. Hoje, se você não tomar cuidado, quantas mulheres que às vezes têm uma discussão com o marido, algo tão do dia a dia, vai lá conversar com as amigas, e as amigas têm que divorciar. Divorcia. Você não precisa disso. Não é assim? Quantos jovens que o pai e a mãe corrige dentro de casa, diante daquilo que é certo e justo, vai contar para os amigos, e os amigos xingam os pais dele, ofende. E são vozes. Quantos jovens que estão no mundo, que estão sendo vozes negativas para jovens que estão dentro da igreja, quando na verdade jovens cristãos deveriam ser as vozes lá fora. Ah, cara, você é careta. Como assim não beijar? Beijo, o primeiro beijo no altar? Você é estranho. Não pode beijar isso mesmo? E como é que você vai saber que você gosta? Você tem que provar. Vozes e vozes. Quantos jovens nós encontramos que por ouvir a terceira voz, destruíram com aquilo que o Senhor estava planejando. Sucesso, vitória, bênção. E essa questão de voz é algo que eu fico muito atenta. Eu tenho 2 meninos. E é incrível, assim, quando eles estão em período de férias escolares, eles são uma criança.
porque estão em casa, né, 24 horas com a família, está nesse ambiente, igreja, palavra, culto, oração, reuniões, e está no movimento, né? E eles o dia inteiro, desce, corre, vai, vem, eles estão nesse ambiente. Quando eles voltam para a escola, já no primeiro dia, já dá para detectar, identificar. E muitas vezes eu chamo e questiono. Eu quero saber quem é que você está ouvindo. Que comportamento é esse? Quem você está imitando? Aí ele já vem. Ninguém, mamãe. Ninguém, mamãe. Eu falei assim, não é ninguém, é alguém. Porque dentro de casa, ninguém faz isso. Ninguém fala dessa maneira. Quem é que você está ouvindo? Aí vem, né, aquele olharzinho. Mamãe. É que o amiguinho lá na escola brincou. Eu falei assim, então... Mas você vai sair imitando o que os amiguinhos estão fazendo sem perguntar para o seu pai e para a sua mãe o que é certo e o que é errado? Não, cuidado com as vozes. Aí vamos lá em Gênesis. O que aconteceu com Adão e com a Eva? Eles ouviram uma terceira voz. E é assim na nossa vida, né? No dia a dia, no trabalho, sugestões, palpites. Hoje está tudo muito fácil, né? Você casa, se não gostar, divorcia no outro dia. Não gostou disso? Faz isso. Para que respeitar teu pai e tua mãe? Para que honrar seu pai e sua mãe? Que coisa careta, que coisa chata. Vozes e vozes. Jovens que estão ouvindo a terceira voz, se relacionando com várias meninas, indo para lugares de trevas por ouvir a terceira voz. Ou seja, destinos, a nossa vida, a nossa caminhada e o nosso destino são determinados pelas vozes que decidimos ouvir. Já em atendimento, encontrei homens e mulheres que ouviram as vozes dos pais, do pai que ensinou desde pequenininho. Meu filho é pegador, tem que pegar, tem que beijar. Destruiu com o destino do menino, do rapaz que se tornou um homem. E hoje luta desesperadamente contra a imoralidade, porque o pai deu um comando errado. O pai liberou uma voz errada. Ou seja, tem que tomar cuidado. Aqui, olha só essa história na Bíblia, que é de 2 Samuel 13, 3, 6, que diz assim: Amnon tinha um amigo. Aí, para você que é jovem, Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Né? O diabo é sempre assim, né? Sempre vai mostrar uma preocupação antes de te direcionar, né? De te lançar num abismo. Ele sempre vai se mostrar muito preocupado com você. Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab, terceira voz, vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia, deitou-se, fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Ou seja, Amnon, ele era o primogênito, portanto, herdeiro do trono. Mas ele ouviu a voz de Jonadab, a terceira voz, e violentou sua meia-irmã Tamar, arruinando a vida dela e a dele também. Saul ouviu a voz dos soldados
e ignorou a de Samuel. Saul ouviu a voz de feiticeiros, de feiticeira, ouviu as vozes das emoções, dos sentimentos. Abraão ouviu a voz de quem? Abraão também falhou também. Ouviu a terceira voz. Abraão ouviu a voz de Sara, após ouvir a voz de Deus. Ele tinha acabado de ouvir a voz dele, mas ele ouviu a voz de Sara. E ele seguiu o que a Sara disse. E pegou um Ismael. E o silêncio de Deus por 13 anos. Ouvimos muitas espécies de vozes em nossa vida espiritual. Há vozes que transmitem paz, segurança, serenidade, confiança, fé, esperança. Mas existem outras que transmitem dúvidas, medo, inquietação, desânimo, desesperança e maldição. Há vozes de engano que semeiam tentações e ilusões no coração humano. Vozes que conduzem à perdição. Há vozes totalmente desalinhadas com Deus, que chegam apenas para roubar o nosso destino. Essas vozes estranhas, o único objetivo é roubar o nosso destino. Voltando para Saul, o mentor dele era Samuel. E ele passou por cima da voz do homem de Deus, dando ouvido a outras vozes, inclusive a das suas emoções e sentimentos. Inacreditavelmente, Saul chegou a dar ouvidos a uma feiticeira. Depois disso, suicidou-se e teve um final terrível. Ou seja, que está escrito aqui em 1 Crônicas, bem no finalzinho, Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor. E chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Ou seja, era para ele. Mas por ele ouvir as suas emoções, os seus sentimentos, ele perdeu aquela oportunidade. Quantas pessoas, quantos jovens que diariamente estão perdendo grandes oportunidades por ouvir as vozes mentirosas, das emoções, do engano, ideias, sugestões, em vez de ficar com aquilo que o Senhor entregou e enviou. É interessante porque isso, se você não tomar cuidado, você também comete o mesmo erro com a palavra de Deus. Eu já fiz isso, confesso, e aprendi depois que a Bíblia pregou sobre isso. Sabe quando você quer uma palavra? Você tira uma palavra de correção, aí você vai lá, não, Senhor, essa não é para mim, não. Eu peguei errado. Vamos lá, Senhor, é agora. Outra palavra, abre a Bíblia, piorou a palavra. Você fala, não, eu vou ficar com a primeira. Não, mas espera aí, pode ser que tenha uma terceira. Já aconteceu isso com você? De abrir a Bíblia várias vezes, aí leu a Bíblia inteira. E só saiu coisas que você tem que alinhar na sua vida. E você está em busca daquela que, né? Você está em busca dos salmos e só sai correção. E vai ficando pior. Por que isso acontece? Porque o Senhor está te dizendo, fique com a primeira palavra que eu te entreguei. Pare de ficar buscando palavras que vão agradar as suas vontades, que vai te acalentar. Você precisa ouvir a verdade, está aqui a verdade, essa palavra que eu tenho para você. Mas, Senhor,
Deus sabe o que é melhor para todos nós. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos em busca de ouvir, atrás de palavras. Pode ser que você até encontre, mas você vai ouvir a palavra através do que você quer, do que você deseja. Aí você toma uma decisão errada, mas Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Epa, responsabilidade. Eu te dei ou você pegou? Tem isso. Tem palavras que o Senhor nos entrega, nos confirma, mas tem palavra que é nós que queremos, na verdade, tomar uma decisão e nos baseamos, Deus falou comigo, tenho certeza. Está falado, faladíssimo, Deus falou comigo, vou seguir. Está determinado, está certo. Tome cuidado, não se engane, nem se deixe enganar. Se Deus falou, Deus falou. Tem palavras que são duras e dolorosas. Parece que a alma vai sair do corpo. Parece que você apanhou de pau. Mas são essas que nos levam à mudança, à vitória. E é com essas que nós temos que ficar. É interessante, quando tem encerramento de jejum, é uma disputa pela palavra, as palavras de bênção nessa igreja. Aí eu peguei a segunda palavra. Não, a segunda não é sua, não, a segunda é minha. Que nem ontem, né? Árvore frutífera, e vai. Você já viu? É minha? Não. Não, mas eu peguei essa palavra, não é sua, não. Não é sua, é minha. E fica, agora aquelas, né? A segunda, a primeira que tinha, dentro da primeira tinha a segunda, e as demais, quem será? Vixe, Deus vai cavar mais fundo. Quem será, Senhor? Já vai olhando para o lado, né, para ver a aparência do irmão, para ver se o irmão está abatido. Ou seja, nós temos que, eu aprendi isso, né? A bispa ensina isso. Todas as palavras servem para nós. Ainda que não estamos, né, naquela situação, dentro daquele detalhe do detalhe, mas serve, porque eu aprendo. Não é assim? Eu aprendo o que eu não devo fazer, porque eu sei que vai vir, qual é a correção daquele comportamento. Então, todas as palavras, Deus entrega para a igreja de modo geral. E você precisa crer e ficar com aquilo que Deus falou com você da primeira vez. E parar de ficar atrás de ouvir. Olha, isso, muitas vezes isso acontece, às vezes acabou um culto, a pregação assim, só leu, sabe aquele tipo de pregação que você lê a Bíblia e já fez a pregação? Não precisa nem você explanar, falar, que a própria, só de ler ali o versículo já pregou. Tem pessoas que acabam o culto depois de um mover. Qual é a direção que a senhora me dá? Eu? Fica com o que você ouviu do altar. Fica com a voz que você ouviu do altar. Para de ir em busca de outra voz. E quando tem pessoas que querem que você tome a decisão por ela. Pastor, eu preciso que a senhora me dê uma direção. Olha, orientar eu posso, decidir eu não posso. Não, mas o que a senhora acha? Eu já disse, eu oriento, eu não tomo decisões. Porque se der errado, você vai falar que fui eu que mandei. E se der certo, você vai falar que foi você. Então, é neutralidade. O que é que Deus está falando com você? Então, sabe o que é, pastora? Deus não está falando. Não. Deus não está falando ou você não quer ouvir o que Deus está falando? Porque Deus sempre fala. Você que tem que estar aberto para ouvir o que Ele está te falando. Porque eu tenho certeza que o que Ele está te falando, você não está feliz em receber. Mas Ele está falando o que Ele está falando.
Não, essa expressão, Deus está em silêncio, Deus não está falando, Deus fala através do silêncio. E o silêncio é a resposta. Eu não vou falar mais. Fique com o que eu falei da última vez para você e ponto. O silêncio de Deus é uma resposta. O que eu te falei? O que eu te direcionei? Fica com o que eu te falei. Mas as pessoas ficam nesse engano e vão atrás de sugestões, de ideias, e elas querem que as pessoas definam a vida delas, definam ali, tome uma decisão por elas, e não é assim. Adão e Eva não assumiram a responsabilidade. Ninguém obrigou a cobra, a serpente não obrigou eles a comerem do fruto. Ela comeu porque ela quis. Ela foi lá e comeu. Aí ficou um culpando o outro, um culpando, daqui a pouco culpa a natureza, foi o pássaro, foi a árvore, foi a terra, um culpando o outro. Não, ela quis, ela foi. Eles erraram. Ou seja, nós precisamos entender sobre isso. Nós queremos muitas coisas, mas nós não queremos obedecer o que Deus está falando. Deus tinha acabado de falar com Abraão. Ele fica com o que a Sara fala. Tome a serva Agar, deite-se com ela e multiplique-se. E aquela coisa, parece até romântico, né? De repente, é só pegar na Bíblia. A confusão que foi. Quem foi que a Sara culpou? Pelo amor de Deus, me diga quem foi. Quem foi? Foi culpa de quem? Do Abraão. A culpa foi sua. Mas a mulher que... Está vendo? Se Abraão tivesse ficado com o que o Senhor tinha falado para ele, teria Ismael? Não teria Ismael. E quantos Ismaéis nós estamos gerando na nossa vida, em áreas da nossa vida, que o Senhor não tinha, mas nós geramos. Eu até contei no culto Pais e Filhos, quando eu cheguei no ministério, há muitos anos atrás, que eu cheguei no ministério, eu gerei um baita de um Ismael, mas graças a Deus, Deus me livrou do Ismael. Morreu Ismael. Não, fisicamente não, mas passou, graças a Deus. Mas eu testemunhei, até contei isso que aconteceu na minha vida, para ilustrar o que ouvir as emoções, as vozes das emoções nos causa. Quando eu cheguei, eu era menina novinha na fé. E eu queria viver um determinado relacionamento, e eu queria. Claro, na bênção, na santidade, mas eu queria. E aí foi aquela coisa, né? Todos os propósitos, não tinha vida espiritual, só tinha vida sentimental. E vai. E aí o que começou a acontecer? Todas as palavras que saía do altar, eu pegava que era resposta de Deus. Às vezes, o pregador estava falando de vida financeira, e olha só, eu estava trocando. Eu trocava a palavra. Eu criava algum jeito para ouvir aquilo que eu queria. E eu acho que chegou um momento que Deus falou assim, acabou. Eu vou te mostrar na prática o que é você ouvir a palavra através das suas emoções e daquilo que você quer. E aí eu era obreira na época, e era o culto do Bispo Maurílio, e ele estava pregando sobre aquela passagem na Bíblia que fala, desde o ventre da sua mãe, que fala do Senhor, né? Eu te escolhi, aquela palavra linda. Você acredita? Eu lembro como se fosse, eu estava de joelho buscando por aquilo, né? Buscando não, né? Eu estava arrombando portas, rebentando portas, porque eu queria. E aí veio essa palavra, você acredita que eu dei um loop na palavra? Dali eu levantei e tomei uma decisão, quebrei a cara. Mas deu tudo errado.
Foi uma guerra, foi uma luta, foi uma tormenta, foi uma tempestade, foi um dilúvio, foi um tsunami, foi tudo que você possa imaginar. E para sair daquilo agora, Jesus me livra, como é que eu vou sair disso? Você não queria? Está aqui o seu Ismael, está aqui, ó, do jeito que você pediu. Não, Senhor, me perdoa. Manda o Ismael, cadê? Tira, eu não quero. E aí vem a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus, e muda a situação, transforma a situação. E aí depois, quando tudo aquilo acalmou, passou, a misericórdia do Senhor me alcançou, aí um dia foi até a bispa, pregando essa palavra, eu falei, não é possível. Eu jurava que essa palavra falava de vida sentimental, e ela está falando do relacionamento com Deus? O que aconteceu comigo? Ali foi uma experiência que eu fiquei muito chateada comigo. Eu falei, mas eu sou muito burra. Né? Naquela época, eu sou muito burra. Que coisa, eu inverti a palavra. E ali, Deus abriu os meus olhos e me mostrou, tá vendo? Muitas vezes você está dentro da igreja, mas você está distorcendo a palavra para aquilo que você quer ouvir. Não para aquilo. Você tem que ouvir o que é importante para você, não o que você quer. Você tem que se alimentar de coisas saudáveis, não daquilo que você quer. E aquilo mudou totalmente, assim, aquilo virou uma chave. Não, Senhor, eu entendi, aprendi na prática. Eu preciso ouvir a palavra da maneira que ela é. Ainda que ela seja dura. E se ela é dura é porque Deus me ama. Porque nós não corrigimos, Deus não corrige quem Ele não ama. E Ele ama todos. Mas Deus corrige quem Ele ama, quem Ele quer o bem. Ontem, no encerramento do jejum, teve palavras, né? O Senhor trouxe palavras fortíssimas, né? Até quem está tudo certinho, né? Peraí, estremeceu. Mas é nítido você ver o quanto Deus ama as pessoas e está implorando para elas. Não prossiga neste caminho, porque agora acabou para você. Isso não é o amor de Deus? Esse é o amor, esse é o nosso Deus. Ele insiste, Ele persiste com a nossa vida. Ele luta. Vai, meu filho, faz direito, faz certinho, obedece o que eu estou falando, que eu quero te abençoar. O nosso Deus é um Deus incrível. E eu trago essa palavra para você, para que você pense a respeito disso. Será que o Senhor liberou palavras e você também não distorceu e acabou tomando decisões que aí não deu certo, aí você falou, mas Deus, o Senhor me disse, será? Foi? Eu tenho certeza que não foi Deus, porque Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então eu tenho certeza. Se você tomou uma decisão, não deu certo, a culpa não é de Deus. Ou você errou no processo, ou você ouviu as suas emoções, e não a Deus. Eu falo isso com muito amor, porque eu vivi isso na prática. Isso é assumir responsabilidade. Por que não está dando certo? O que está travando? O que está impedindo? Não, peraí, eu preciso rever. Seja inteligente. Não descarte nenhuma palavra. Toda palavra é importante. Seja para um culto de mulheres, de homens, de crianças, de jovens, toda palavra é importante. Toda palavra chega para acrescentar a nossa vida, para colocar luz naquilo que não estamos vendo. Samuel foi o mentor de Saul. Já pensou? Samuel ser o seu mentor? Mas o que adiantou? Se Saul ignorou a voz do profeta, a voz de Deus, e ficou com a voz da médium lá. Não adiantou nada.
se matou, perdeu tudo que, né? Ele poderia ter sido o grande rei Saul, né? Hoje nós não falamos, não pregamos o coração segundo o coração de Davi. Poderia ter sido o coração segundo o coração de Saul. Mas nós lembramos de Saul de maneira negativa. E por que isso? Porque ele foi um homem que ouviu as suas emoções, um homem invejoso, amargurado, perverso, que queria a imagem. A imagem era mais importante para ele do que o que Deus estava falando, direcionando. Ou seja, antes de Saul começar a dar ouvidos a outra voz, porque ele foi uma das pessoas mais roubadas da Bíblia, o incrível rei que terminou cometendo suicídio. Se ele tivesse dado ouvidos à voz certa, teria deixado um legado de sucesso. Deus colocou Samuel para conduzi-lo, e a derrota dele começou quando Saul ignorou as direções de Samuel, o homem de Deus. Que tipo de homem era Saul? Quem era esse que se tornou inimigo de Davi? Ele era o ungido de Deus, o libertador de Israel. Contudo, ele é mais lembrado por suas maldades, loucuras, desequilíbrios e incertezas. Em vista disso, esqueça por um momento as críticas que ouviu e leu acerca de Saul. Esqueça a reputação dele e considere os fatos. Saul foi uma das maiores figuras na história, por mais incrível que isso possa parecer, e com certeza você ficou surpreso quando eu te falei isso. Era um rapaz do campo, um típico moço do interior, alto, bonito. Era pouco para alguém que a Bíblia diz que era sem igual entre os israelitas. Ele era lindo. Ou seja, em 1 Samuel 9:1-12, havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem. Olha, quando a Bíblia fala boa aparência, de boa aparência sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Ou seja, ele tinha tudo, ele preenchia todos os requisitos. Tinha ele um filho cujo nome, aqui em outra versão, ou seja, aqui na outra versão, ele era filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima. Ou seja, o homem era bonito. Ele foi batizado no Espírito Santo de Deus e procedia de uma boa família. O pai dele era rico e influente da tribo de Benjamim. Em sua linhagem aparecem algumas das maiores notáveis figuras da história de toda a humanidade: Abraão, Isaque, Israel, Moisés e Josué. Abraão fundou uma nação, Moisés libertou esse mesmo povo da escravidão, Josué introduziu o povo na terra que Deus lhe havia prometido, os juízes livraram o povo de tudo quanto poderia levá-los a desintegrar-se e cair no completo caos. Foi então que surgiu Saul, o primeiro rei da nação de Israel. Foi Saul quem pegou esse povo e o consolidou em um reino unido. Saul unificou um povo e fundou um reino. Poucos homens fizeram isso, tomado pelo Espírito do Senhor, do nada fez surgir um exército. Venceu batalhas pelo poder de Deus. Venceu o inimigo muitas vezes, como poucos jamais fizeram. Foi batizado no Espírito de Deus. E, mais ainda, foi um profeta.
que está escrito em 1 Samuel: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em direção, o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Ele fez coisas e proferiu palavras poderosas, sem precedentes, e tudo isso pelo Espírito de Deus, que nele habitava. Olha só, o Espírito de Deus habitava nele. Ele foi tudo quanto os homens de hoje almejam ser, ter e fazer. Estava cheio do poder do Espírito do Senhor e foi capaz de realizar o impossível para Deus. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso, os habitantes de Jabes, eles se alegraram, ou seja, ele foi um homem e um líder que recebeu o poder de Deus, a autoridade e a força que só em Deus tem origem. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os inimigos em redor, Moabitas, Amonitas, Edonitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse. Infligi-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Ou seja, ele era dá para você acreditar? Eu estou falando de Saul, tá? Não é de Davi, não. É de Saul. Saul, ele era ungido de Deus. O Senhor tratava como tal. E disse que teria estabelecido o seu reinado para sempre, se ele tivesse obedecido. Ele disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Ou seja, hoje estaríamos pregando sobre o rei Saul. Mas Saul deu ouvidos a outra voz. Ele foi tomado e corroído pela inveja, manipulação e falsidade. Ele perseguiu o trono e não a Deus. Tornou-se orgulhoso, egoísta e tomado por demônios. Dá para você acreditar? Uma pessoa tomada pelo poder, pelo Espírito do Senhor, agora foi possuída por demônios. Foi capaz de assassinar homens de Deus. E passou a viver nas trevas espirituais. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Saul se tornou um atirador de lanças, foi tomado pelo ódio e atacou, matou, profetizou nu e consultou uma feiticeira, desconstruindo o que ele mesmo havia feito de bom ao trabalhar para extinguir toda a feitiçaria da nação de Israel. Terminou a sua vida de forma humilhante,
de forma humilhante e vergonhosa. Ou seja, o Senhor nos apresenta modelos e exemplos que fluíram por ouvir a voz certa e os que sucumbiram ao fracasso por ouvirem as vozes erradas. Você escolhe a voz que o guiará. Coloca para mim Isaías 54:17. Está escrito na Bíblia, tá? Você pode anotar aí. Você escolhe a voz que o guiará. Você calará toda voz que se levantar. Você cala. Somente você pode calar a voz que atrairá tormento para a sua vida. Ou seja, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz da fé. Ouça a palavra, fique com a palavra, pratique a palavra. A Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos tudo o que precisamos. Todas as nossas perguntas, nós encontramos todas as respostas na palavra de Deus. Aqui tem modelos negativos e modelos positivos. Aqui encontramos o que devemos, o que não devemos. Quais são as práticas repugnantes e as práticas que vamos atrair bênçãos para a nossa vida. Cuidado com a voz da serpente. Ela está mais perto de você do que você imagina. Cuidado. Certamente não morrerás, não é? Certamente não morrerás. Tome cuidado. Tome cuidado com os seus pensamentos. Tome cuidado com os seus sentimentos, com as suas emoções, porque nós sabemos que elas são mentirosas. Pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera? Você que é jovem, qual é o fim que você espera? Qual é o fim que você espera? O que você está plantando para ter esse fim? Temos que pensar nisso todos os dias. O que eu estou plantando, Senhor? Me ajuda. Que essa palavra tenha te ajudado. Eu sou apaixonada por todos os livros, né, da bispa. Aqui todos eles são estudos pessoais dela, né? E eu falo com muita propriedade porque eu vejo ela escrevendo, né? Ela não usa computador, ela escreve na mão. E aqui tem palavras que vai te ajudar tanto. O livro Cuide Bem de Suas Manhãs. Nossa, leia todos os dias. Pega lá, é um por dia, ali pela manhã, tomando um café. Fica a dica para você. Você vai gostar. Leia, medite na palavra. E que essa palavra, né, como me ajudou e está me ajudando, porque eu prego e eu aprendo também junto, eu tenho certeza que está te ajudando a ver, né, a trazer clareza para a sua vida. Tome a decisão baseada na voz que você ouviu, a voz do seu pastor, que é o seu Senhor, Jesus Cristo. Coloque-se de pé, por gentileza. Com a sua mão no coração. Pensa aí um pouquinho a respeito dessa palavra. Eu vou te pedir para você, né, buscar aí na sua mente algo que você passou, viveu, por ter escutado a terceira voz. O que isso causou na sua vida? O que isso causou no seu coração por ter ouvido a terceira voz? E diante disso, tome uma decisão. A decisão
eu vou ficar atenta. Eu vou tomar cuidado. A serpente do jardim do Éden, ela está mais viva do que nunca. Nós encontramos essa serpente maldita nos celulares, nos computadores. Então, por onde você anda? Dando sugestões. Como a Bíblia diz, no mundo há muitos tipos de vozes, não é? Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Está nos dizendo, todas essas vozes que estão no mundo, o objetivo dessas vozes mundanas é destruir com seu destino, é destruir com seu futuro, é destruir com aquilo que o Senhor tem trabalhado e planejado para você. Então fala com o Senhor. Se você não está entendendo a palavra, peça ajuda ao Senhor. E fala, Senhor, me ajuda a entender, não estou entendendo. Não estou entendendo, não estou compreendendo. Eu quero entender, eu quero compreender. Às vezes parece tão difícil, complicado, mas eu sei que não é. Porque o Senhor não é Deus de confusão. Peça para o Senhor. Você é essa pessoa que faz e realiza essa oração todos os dias? Senhor, me livra de mim mesma. Eu sempre que lembro, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, me livra de mim mesma. Senhor, me livra das minhas emoções que não te agradam. Me livra de sentimentos. Me livra de tomar uma decisão errada. Me livra de pisar aonde o Senhor não quer que eu entre. Me livra, Senhor. Me livra de tocar em coisas que eu não devo, que o Senhor não me permite. Você tem que fazer essa oração, é a sua vida. Antes de você orar por alguém, antes de você orar pelos seus familiares, você tem que orar por você. Senhor, me livra. Me livra de tomar uma decisão que está totalmente contrária àquilo que o Senhor está falando. Você tem que orar para você. A mudança começa. A mudança é uma porta que só abre do lado de dentro. A mudança começa em nós. Automaticamente ela vai externar aqui fora. E eu vou te pedir, em nome de Jesus, para de ficar ouvindo ouvindo essas vozes mundanas, vozes de influenciadores, vozes de pesquisadores, vozes de políticos, vozes do que estão dizendo o mundo, a economia. Pare de ficar ouvindo as vozes as vozes que estão aí no mundo. Pare de ouvir essas vozes. Porque por mais que você fala, não, pastora, não está me influenciando. Está influenciando sim. Você não está vendo, mas está te influenciando. Você não está percebendo, mas está te influenciando. Se você, tudo que você foca, expande, isso é para parte positiva ou negativa. Se você andar, se você ficar colado, se você conviver com uma pessoa viciada na bebida, não vai demorar muito, você vai estar tendo o mesmo comportamento. Não adianta. É assim. Mas eu te convido essa noite, decida andar com o Senhor. Segura nas mãos do Senhor e ande com o Senhor. Ouça a voz do Senhor.
a voz do seu pastor, em nome do Senhor Jesus. Que você venha e se coloque como essa palavra, e eu vou ler e declaro que você é essa ovelha. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem. Nós somos, meu Deus, essas ovelhas que ouvem a voz, a sua voz. O Senhor, Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas. E estas o seguem, porque reconhecem a voz do seu pastor. Senhor, nós estamos aqui e nós oramos ao Senhor. Nós somos essas ovelhas obedientes que estão seguindo e ouvindo a voz do pastor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor está bem presente na angústia, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Abba. Senhor, eu quero te pedir, meu Deus, cale agora as vozes mentirosas, todas as vozes mentirosas, todo engano, todo roubo, todas as vozes que vêm para roubar, para destruir, para enganar, toda ideia, todo pensamento maldito, todo sentimento, toda vontade maldita, pecaminosa, caia por terra em nome de Jesus. Todas essas vozes que não vai dar certo, que não tem jeito, que não tem saída, é assim mesmo. Cale essas vozes, Senhor. Cale essas vozes mentirosas. Essas vozes mentirosas. Tá vendo? Você fez o propósito e aí nada mudou, nada aconteceu. Cala essas vozes, Senhor, porque são vozes mentirosas. São vozes mentirosas. Cale essas vozes, Senhor, nos corações, nas mentes. Cale, Senhor. Não, Senhor, nós não vivemos por aquilo que pensamos, sentimos. Nós vivemos pela fé. Senhor, não importa que o propósito acabou ontem, não importa. O que importa é que temos uma vida com o Senhor. Não importa que o propósito acabou, importa que temos uma vida com o Senhor. E é o que nós estamos fazendo aqui agora, é dizendo, é mostrando para o Senhor importa mais, o Senhor é importante. Então cale essas vozes mentirosas, malditas, que sobem das profundezas do inferno. Cale essas vozes, esses pensamentos mentirosos. Cale, Senhor, nos corações, nas mentes. Eu abençoo a igreja, eu abençoo essas pessoas, e eu quero te pedir, entrega, Senhor, algo especial para essas pessoas, porque elas entenderam, elas não vivem de propósito, elas vivem para o Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa, Senhor, com unção, com poder, com sabedoria, com graça. Eu quero e eu oro ao Senhor, abençoa os nossos jovens. Senhor, quantas vozes mentirosas, quantas ideias, quantas opiniões os nossos jovens, quantos ataques os nossos jovens sofrem diariamente, com opiniões, com vozes, sugestões. Cale essas vozes na mente dos nossos jovens. Senhor, aviva os nossos jovens, aviva os jovens do Ministério Mudança de Vida, levanta os jovens do Ministério Mudança de Vida, levanta-os com poder, com unção. Eu declaro jovens pregadores, jovens que vão profetizar, jovens que vão curar através da sua dor. Eu declaro uma geração de jovens de autoridade, de poder, de convicção, em nome de Jesus. Jovens sábios, inteligentes, jovens que vão dar o primeiro beijo no altar, que vão pagar o preço da santidade.
que vão fazer aquilo que estão sendo ensinados através da tua palavra. Eu abençoo o futuro dos nossos jovens. Senhor, ajuda os jovens a entender o que é propósito. Ajuda os jovens, meu Deus, a te amar, Senhor. Queima no coração deles. Repousa, que o Senhor venha, que a glória do Senhor repouse sobre os nossos jovens. Põe temor no coração dos jovens, Senhor. Põe temor no coração dos nossos jovens. Eu peço ao Senhor, e eu declaro que os nossos jovens terão um futuro de glória, de poder, de prosperidade, de honra. Eles serão uma família abençoada, eles serão prósperos, eles vão gerar filhos para a glória de Deus. Eles serão excelentes pais, excelentes mães, cheios da presença do Senhor. Eu abençoo os jovens do Ministério Mudança de Vida e declaro poder, unção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço por essa palavra. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.